Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Essa é a mesa 15 de Filosofia da Educação. Eu gostaria de agradecer os participantes, a Ana Luísa e o Romualdo, a Jéssica, que vai coordenar a mesa, e agradecer o departamento e os integrantes do PET que fizeram rolar esse encontro online mais uma vez, e ano que vem tomara que seja presencial. Então, boa apresentação a todos e muito obrigada. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Esse é o 25º Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação da Filosofia da USP. E, mais do que nunca, eu acho que o tema, a filosofia e o seu tempo, é urgente, sobretudo pelo tempo que a gente está. E essa mesa em particular me deixou muito feliz. A gente tinha várias opções de inscrição. Acho que pensar a educação e a filosofia juntas nesse contexto que a gente pode dizer que está sob ameaça, que a filosofia e seu ensino está sob ameaça, é muito importante. Então, é com muita alegria que eu coordeno essa mesa. Bom, cada um dos participantes vai ter de 20 a 30 minutos de fala. Depois a gente vai abrir para questões. Se você tiver alguma coisa para falar, pode colocar aí no chat do YouTube que a gente consegue acessar. Embora eu seja uma imigrante digital, eu vou tentar fazer esse esforço de ler. A gente começa aqui pela Ana Luísa, que vocês não viram, mas ela chama Ana Luísa Vorhapter, já me deu uma aula aqui sobre o sobrenome. Ela é graduanda na UFT, Universidade Federal do Tocantins, e o título da apresentação dela é Perspectiva Feminista de Bell Hooks na Prática Educativa. Ana Luísa, se você puder começar, 20 a 30 minutinhos, por favor, depois a gente abre para o debate, tá bom? Obrigada, Jéssica. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de pedir para o nosso suporte técnico começar a apresentação dos meus slides. Muito obrigada. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, curtos, acima da orelha. Eu estou usando um óculos de grau e vestindo uma camiseta rosa clara. Bom, como vocês puderam observar pela apresentação da Jéssica, né, a minha fala vai se basear na prática educativa, né, nos eixos educacionais da filosofia. E pode dar seguimento aos slides. Como foi que nós chegamos a esse objetivo de pesquisa, né? O que foi que impulsionou essa nossa vontade de pesquisar nessa área? Eu não sei se a Jéssica falou, mas eu sou da faculdade de licenciatura, né, de filosofia na Universidade Federal do Tocantins, e nós pudemos atuar desde o ano de 2020 no programa de iniciação à docência. Pode passar o... Ah, sim, sou eu que controlo, ela está falando aqui, gente. Sou eu que controlo os slides. Desculpe. Bom, a origem da minha pesquisa. A gente iniciou em 2020 um programa de iniciação à docência, o programa da residência pedagógica, que você, atuante, né, professor residente dos cursos de licenciatura, terão a oportunidade, a possibilidade de atuarem diretamente nas escolas. Ele é um pouco mais amplo e livre do que o estágio, mas ele funciona mais ou menos nesse mesmo sentido do estágio para os cursos de licenciatura. A gente tem um período de cerca de 18 meses aproximadamente, 1 ano e meio de atuação, e a gente precisa, né, e deve pensar no desenvolvimento de projetos que vão auxiliar o ensino do eixo que nós estamos inseridos. O nosso eixo, né, o meu eixo, no caso, é o da filosofia, então nós tivemos que pensar em conteúdos e teorias conceituais de práticas educativas voltadas para o ensino de filosofia. Dos objetivos, além de desenvolver o projeto, nós tínhamos que pensar em metodologias ativas, no sentido de atuar diretamente com esses estudantes. Só que aí a gente enfrentou alguns percalços, assim, foram períodos caóticos, porque em 2020 nós estávamos sob o regime de isolamento social e quarentena por conta da pandemia da Covid-19, e acabou acarretando no ensino não presencial, né, o ensino remoto emergencial das escolas. As instituições, né, alvo são as escolas da rede pública estadual,
da educação básica do estado do Tocantins. E aí a gente presenciou um período de mais ou menos uns 8 meses de ensino remoto. Aí, pensando nos objetivos para se trabalhar metodologias ativas, né, metodologias práticas de educação e de ensino, a gente tem como suporte alguns referenciais teóricos gerais. E aí vai depender de cada residente, né, que atua nas escolas, escolher um referencial teórico que sirva também de base para a aplicação prática. Eu escolhi a Bell Hooks justamente porque ela vai ter ligação com o referencial teórico que nós tivemos, né, de forma geral, para os que estavam cadastrados no programa, e tem a ver também com a prática ativa no ensino, né, na educação mesmo. Uma prática feminista que não ficasse só num campo teórico conceitual, mas que também tivesse um envolvimento mais prático, que era a necessidade e a urgência da nossa atuação nas escolas. A princípio, eu coloquei aí algumas falas principais que são tratadas na obra que serviu de base para essa pesquisa, né? É a obra da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, e ela vai se auxiliar em alguns termos gerais introduzidos, né, por Paulo Freire em sua prática libertadora, e vai servir de gancho para ela desenvolver uma prática através de uma perspectiva feminista, né, que é a perspectiva da Bell Hooks, da autora escolhida para a pesquisa. Bom, o Paulo Freire, ele vai utilizar da educação libertadora, que vai se basear nas tentativas de esclarecimento e emancipação dos estudantes, né? Se referindo a essa questão mais prática e até mesmo marxista de atuação na nossa sociedade, desenvolvimento da cidadania, participação ativa e política, né? Entre outros. E lutando também contra esse sistema de opressão, contra a alienação e tal. Essa prática, que é o eixo central da pedagogia do Freire, ela vai se contrapor ao que ele chama de educação bancária. E aí, esse é um tema que ainda nós não ultrapassamos com relação à educação aqui no Brasil, né? O que ele vai dizer o que ele vai chamar por educação bancária vai ser aquela educação que é promovida e direcionada pela burguesia, pela elite, né, capitalista, e envolvem os preceitos, os princípios e os valores dessa categoria, somente dessa categoria. A gente está vivenciando a reforma do ensino médio, que quem está nos eixos de ciências sociais e humanas pode perceber um pouco mais isso bem evidente, né? Essa educação bancária, e o Paulo Freire vai desenvolver a sua pedagogia prática libertadora para contrapor essa educação, que é a educação vigente na nossa sociedade, né? É uma educação que ela vai visar somente os interesses da elite e da burguesia capitalista. Aí a gente vai entrar nas práticas pedagógicas, que foram o que serviu de auxílio para a Bell Hooks desenvolver as suas próprias práticas feministas, né? Inclusive, no livro Ensinando a Transgredir na obra, ela é até questionada, né, do porquê ela escolheu falar ser orientada e usar como referencial o Paulo Freire, sendo que ele não é uma pessoa declaradamente feminista, né? E às vezes pode até entrar em oposição a alguns conceitos trabalhados pelo movimento feminista. E no livro, na obra, ela vai dizer, não preciso dar spoilers nem entrar em detalhes, mas com relação à prática educativa, o Paulo Freire, apoiado em Marx, ele vai dar esse sentido dialético, né, da relação entre professor e aluno. Como assim? Bom, na prática libertadora, baseada em Paulo Freire, esse sentido dialético da relação entre professor e aluno, eu não vou chamar de uma horizontalidade da relação entre professor e aluno, mas é numa dinâmica interacional que vai se modificando ao longo das atividades, ao longo do tempo, ao longo das apresentações do próprio desenvolvimento das relações. Então, ora é o professor que domina determinados conceitos e aprendizados, ora são os estudantes que participam daquela sala, daquela turma. Né? Seria essa perspectiva dialética. Numa perspectiva marxista, o Paulo também vai dizer da necessidade de nós trabalharmos não somente perspectivas gerais de planos de fundo social, mas algumas perspectivas particulares também. Então, ele vai fazer mais ou menos um trabalho de apresentação do objeto e apresentação do plano de fundo que está envolvendo esse objeto, né?
Seria mais ou menos esse sentido. E a reforma do ensino médio, como nós sabemos, a crítica do Paulo Freire, ela é vigente não só na nossa sociedade, mas em diversas outras, né, sociedades ocidentais. E ele vai dizer, ele sempre foi crítico, né, dos documentos norteadores, especificamente da BNCC, que são os documentos que se tratam da reforma do ensino médio, que nós, através do programa, também vivenciamos agora no ano de 2022. E a reforma do ensino médio, se associando com o que o Paulo Freire chama de educação bancária, vai promover esses interesses que eu diria, né, atualizados neoliberais, interesses mercadológicos neoliberais e utilitaristas da educação, né? E aí, isso tudo, esses pontos de referência das obras de Freire e da sua pedagogia vão servir de gancho e vão dar também um embasamento teórico da prática feminista da Bell Hooks. Bom, com relação à obra Ensinando a Transgredir, que é uma obra da qual ela vai falar especificamente da sua atuação como docente, né, e também do ensino básico, do ensino público, né, voltado até para as minorias ou até em áreas periféricas da sociedade, ela vai trabalhar o conceito da educação libertadora, né, através de uma perspectiva feminista, e ela vai utilizar dois termos nesse livro, que é o engajamento e a resistência. A resistência, porque nós sabemos que para atuar contra a corrente é necessário resistir, e a resistência também vai servir como o gás motor para esse engajamento. É o engajamento tanto do professor, né, que resiste de estar trabalhando e educando, quanto dos educandos que estão sendo orientados. Ela sempre fala, pode até parecer assim, uma perspectiva meio romântica, mas eu compartilho dessa visão dela, de que não são todas as pessoas que estão até nas licenciaturas que querem ensinar, mas que quem ensina deve-se ter o prazer de ensinar, né? Deve-se trabalhar com amor. E ela fala muito nessa questão prática, até mesmo do amor, né? Da questão prática do fazer, do envolver a teoria e a prática, que é fazer e ajustar na realidade. E quando ela fala de resistência e engajamento, ela fala como se fosse de uma perspectiva daquilo que vai mover a prática de ensino dentro da escola, né? Ou envolvendo as educações que estão permeando e direcionando esses ensinos. Com relação ao ensino, ela utiliza o nome do livro, né? Transgredir. Por que a utilização do termo transgredir? Esse é um termo interessante para nós, ditas feministas, porque é um termo normalmente utilizado por uma determinada elite que vai se opor a comportamentos de uma determinada minoria, né, quaisquer que sejam essas minorias. E quando a Bell Hooks utiliza esse termo, é justamente não só nesse sentido revolucionário, prático, mas nesse sentido político mesmo, de engajar, resistir e transgredir. Então, ela utiliza esse termo para dar um outro viés daquilo que seria, né, o vir a ser a possibilidade de participação, de atuação, como que a gente vai romper com o que está posto, né, por trás da educação, por trás do ensino, por trás dos interesses partidários, né. Então, é necessário você ter um embasamento teórico, prático, mas é também necessário ter uma certa transgressão, né, para se atingir esse objetivo. Com relação às suas práticas pedagógicas, ela vai defender uma prática multidimensional, e aí a gente vai envolver aquela questão da interseccionalidade entre os conteúdos e entre as próprias realidades desses estudantes, né, dos que estão inseridos na sala de aula. A reforma do ensino médio, ela prevê essa interdisciplinaridade. Só que a gente sabe que os eixos de ciências sociais, ciências humanas, previstos nos documentos norteadores da educação básica, são muito superficiais, principalmente, né, sobretudo a filosofia. Então, com essa interdisciplinaridade, dentro de uma perspectiva feminista, a gente trabalha a interseccionalidade, porque a interdisciplinaridade vai se basear somente nessa interação e relação de diferentes disciplinas. Uma interseccionalidade vai ter uma visão mais aprofundada, mais dinâmica, e vai se corresponder aos aspectos não somente sociais e culturais, mas como os aspectos políticos e econômicos também. Bom,
Para fechar, finalizar a minha fala, né, para não me delongar mais no assunto, nós podemos nos apoiar em duas dinâmicas essenciais, primordiais, para se trabalhar uma perspectiva feminista em sala de aula, né, em ensino de filosofia. Dentro de uma perspectiva política, eu coloquei que nós devemos ampliar e ensinar as possibilidades de atuação e participação dos estudantes na sociedade. Isso vai se referir a uma luta anticapacitista. A gente sabe que existe uma defasagem na escola pública e a gente, às vezes, esquece da educação especial, que também está inserida na educação pública. Nas universidades, pouco a gente se fala se a gente não for atrás de buscar, e a perspectiva feminista, ela propõe essas diferenças e divergências sociais. A gente acha, às vezes, que o feminismo, ele corresponde somente a gênero e à igualdade de gênero, mas não somente a isso, né? O feminismo, ele não está só no campo conceitual, mas ele está no campo prático, está no campo político, e a gente luta pela igualdade dos mais diversos gêneros, igualdade de participação, igualdade de atuação desses gêneros, né? Igualdade de reconhecimento também. Então, a gente entra nessa participação e atuação, promover isso dos estudantes, voltada contra o combate aos preconceitos, às discriminações, envolvendo uma luta também anticapacitista, que, sobretudo nessa reforma do ensino médio, nessa educação neoliberal, acaba por ficar muito, mas muito precária e afetar também o desenvolvimento dos estudantes e da educação nesse setor. Com relação aos aspectos ideológicos, que também nós não podemos mentir, né, que existem, a gente tenta trazer uma referência ou um ponto de partida mais flexível, mais viável, menos negativo, menos crítico, né? No que se refere a esse sentido ideológico, a gente tem o objetivo de apresentar, discutir novas referências conceituais, epistemológicas de práticas metodológicas de ensino. A Bell Hooks, ela vai defender uma atuação horizontal, né, na relação entre professor e aluno, não uma hierarquia de função ou uma sedimentação de saberes e conhecimentos. E nesse sentido ideológico, a gente pode, antes de começar a abordar no sentido prático-político, a gente atuar no sentido epistemológico-teórico de diversos conceitos. Aí eu volto para a interseccionalidade, né, dos conceitos, e ela também vai dizer que isso vai se referir a cada turma específica, né, porque a gente sabe que variam os anos, variam-se o grupo, variam-se o público-alvo, variam-se os conteúdos, e aí, nesse sentido, ela utiliza o termo autoatualização do professor, né, num sentido ideológico seria mais ou menos isso, os professores que atuam no ensino, né, estarem sempre se auto-atualizando. E aí buscar novos referenciais, né, que não fiquem voltados só para uma classe, né, ou só para um gênero específico da sociedade, mas tentando trabalhar com os mais diversos. A gente sabe que não dá para se trabalhar todos, né, inclusive especificamente ao mesmo tempo, mas a ampliar esses horizontes referenciais, teóricos, culturais, conceituais, epistemológicos é extremamente necessário. Bom, eu finalizo a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer ao professor orientador do programa, professor Paulo Sérgio. Também gostaria de agradecer a preceptora, o nome dela não está aí, mas foi ela que possibilitou e apoiou na prática escolar, porque ela era professora docente da escola, né? Nós somos residentes, professores residentes. Gostaria de agradecer ao evento por estar promovendo essa participação e esse debate inclusivo também. E é isso. Eu espero interação e pergunta de quem está nos assistindo. Muito obrigada, Ana. Eu vou passar a palavra para o Romualdo agora e depois a gente faz um grande debate com todo mundo, entre vocês, entre nós, os comentários. Bom, vou apresentar o Romualdo Batista Malaquias, é graduando na Universidade Federal de Campina Grande, e hoje ele apresenta para a gente ele traz para a gente, né, uma apresentação cujo título é Questões de Gênero no Currículo de Filosofia,
Análise do livro didático do PNLD de 2018. Romualdo, você tem aí 20, 30 minutos e daqui a pouco a gente debate. Muito obrigado, bom dia a todo mundo. Fazendo a audiodescrição, eu sou um homem branco, de barba, óculos, cabelos brancos. Como foi falado, eu sou aluno da UFCG. A minha pesquisa se dá, também parecida com a da Ana, foi devido à residência pedagógica e o PIBID. Aí, quando a gente analisou os livros didáticos, percebeu-se que existem poucas filósofas sendo mencionadas neles, e isso é um problema. Começo com a pergunta, que é óbvia a resposta, mas tem que ser feita. A ausência de mulheres na história da filosofia ocorre por qual motivo? A falta de interesse por parte das mulheres ou será devido a uma ocultação histórica de toda a produção intelectual das mulheres? Tem a autora Fricke, ela fala sobre a injustiça epistêmica, que é quando priva da oportunidade de contribuir com seus pontos de vista para o entendimento coletivo. E a Uishire fala sobre o dualismo hierárquico, que é do Aristóteles, que ao longo da apresentação eu vou citar bastante ele, porque ele sempre opõe o masculino ao feminino, a alma, razão, e quando ele fala em alma pura, em mente pura e alma, ele está falando exatamente em uma coisa superior que apenas os homens conseguiriam atingir, segundo Aristóteles. E a mente masculina é assim mais elevada e santa do que toda a matéria, mais elevada até do que o corpo apolíneo dele, que ele fala, que é ideal masculino. Certamente a mente e a razão masculinas dominam e são mais divinas que o corpo feminino, porque a mulher, sendo dominada por emoções e funções corporais, não é tão capaz de ter mente e razão e etc. Tem também o silenciamento epistêmico, que o Barreto fala, que se refere ao sucesso de impedir que determinado conhecimento seja transmitido. Desse modo, para que esse impedimento seja realizado, os receptores devem ignorar ativamente o conteúdo do conhecimento que está sendo transmitido e possuir suficiente poder epistêmico, que é o de vetar. Por exemplo, vemos os autores dos livros, autores e autoras, e eles não introduzem tantas mulheres, não porque não existam, né? Mas porque existe essa prática já há bastante tempo na história da filosofia, como também nas academias e no ensino médio principalmente. A Simone de Beauvoir, ela vai entrar em conflito com Freud e confrontar ele no sentido que Freud diz que a mulher se sente um homem mutilado. Porém, a ideia de mutilação implica uma comparação e uma valorização. A inveja da menina resulta de uma valorização prévia da virilidade. Freud a encara como existente, quando seria preciso explicá-la. E, ao longo do livro Segundo Sexo, Simone apresenta o Freud 3 pontos que ela considera que ele não conseguiu e que ele não explica direito, que é, quando Freud estuda a sexualidade feminina, ele não pensa ela em si mesma, ele pensa a sexualidade feminina através da sexualidade masculina, e que ele não se preocupou muito com o destino da mulher, como também ele não situa a libido feminina em sua origem. E assim, o triunfo do patriarcado foi em um acaso nem o resultado de uma revolução violenta, desde a origem da humanidade. O privilégio biológico permitiu ao homem afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos, cita Simone, e ela já traz novamente o Aristóteles para a conversa, onde Aristóteles diz que devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. E aqui o querido Aristóteles, quando ele vai analisar a questão da idade, ele entra exatamente no campo do que Simone chama do terceiro sexo, que é quando a mulher já está numa idade mais avançada e ela não é nem menina e nem mulher. Para a sociedade, ela perdeu a essência de mulher porque ela não pode mais procriar.
Estamos falando na década de 60, e o Aristóteles fala nos anos mais anteriores. Por exemplo, ele diz assim: as mulheres devem se casar quando têm cerca de 18 anos de idade e os homens com 37. Então, eles estão no auge de sua vida, e o declínio dos poderes de ambos coincidirão. Além disso, os filhos, se eles nascerem logo, como se pode esperar, o sucederão no início de seu ápice, quando os pais já estarão no declínio de sua vida e terão quase alcançado seu limite de 70 anos, que aí é o pai que tem alcançado seus 70 e a mulher está com seus 48 anos de idade. E aí, por isso, eu falo ali o terceiro sexo, que é quando eu tomo esse termo de Simone de Beauvoir. E no livro A História do Animário, Aristóteles reforça novamente esse preconceito dele. No caso de todos os outros animais, a fêmea é mais suave, o macho é mais malicioso, menos simples. Isso ele falando sobre os felinos. Mais impulsivo, mais atenta quanto aos cuidados com os filhos. Já nos humanos, quando ele vai analisar os traços dessas diferenças características, são mais ou menos visíveis em todos, mas são especialmente visíveis onde a característica é mais desenvolvida, especialmente no homem. A mulher é mais compassiva do que o homem, chora mais facilmente e, ao mesmo tempo, é mais ciumenta, mais briguenta, mais propensa a xingar e bater. Além disso, ela é mais propensa ao desânimo e é menos esperançosa do que o homem. Tem menos vergonha ou autorrespeito, é mais mentirosa, mais enganadora e possui uma memória melhor. Ela também é mais alerta, mais tímida, mais difícil de lidar com a ação e exige menos quantidade de alimento. Aqui, de toda essa fala dele, eu pego a do autorrespeito, que a gente vê que isso não depende, todas elas já não dependem de um gênero. Mas o autorrespeito, quando ele impõe aí, ele já quer dizer que não devemos respeitar a pessoa, porque ela não se dá o respeito. E é completamente errado, é equivocado isso. A figura do feminino, na história da filosofia, é discutida por meio de um sujeito que não é o que representa, mas sim o outro sujeito, o sujeito masculino. Mesmo assim, esse discurso é quase sempre evitado no campo filosófico. É por isso que se torna necessário o estudo desse tema, para que possamos fazer uma releitura da história da filosofia, levando em consideração o que foi esquecido por ela, aquilo que foi negado, procurando talvez como um autoesclarecimento da própria filosofia. E aqui eu trago outros pensadores que estudamos. Não estou dizendo que a gente deve desvalorizar ou desmerecer esses pensadores, apenas repensar de onde vem, porque existe essa segregação tão grande de gênero ao todo da história, principalmente da história da filosofia. Platão fala no Timeu, ameaça os homens que se portarem mal nessa vida com o castigo de reencarnarem no corpo de mulher. O Aristóteles sustenta que a fêmea é um macho mutilado. O Spinoza recusa a participação das mulheres no governo democrático e constata sua imbecilitas. O Kant considera difícil a passagem das mulheres à maioridade intelectual. E o Nietzsche afirma que até na cozinha a mulher é estúpida. E agora, partindo para a análise dos livros, começo com o livro Filosofia, Temas e Percursos, com diversos autores, o Vinícius de Figueiredo, Luiz Repa, João Virgílio, Pucci, o Roberto Belzani, o Marco Valentim e o Paulo Vieira. Ele tem, ao longo do seu texto, citação de 97 filósofos homens e apenas uma mulher. E uma observação é que ao longo de cada capítulo, no início, ele sempre coloca autores da literatura, um poema, um texto, que teria ligação com o capítulo. E fica evidente que até nesse momento ele coloca mais homens, porque ele coloca 17 homens da literatura. E tem duas indicações de filmes, que isso eu estou trabalhando no meu TCC,
que eu acho um problema essas indicações de filmes que são contraindicados para menores, que é o Atração Fatal, com Michael Douglas e a Glenn Close, e o Ligações Perigosas, com a Glenn Close, o John Malkovich e a Michelle Pfeiffer. Ele trabalha eles na 4ª unidade, sobre dúvida e certeza, e vemos ali esse jogo de sedução que Hollywood coloca na nossa sala e por muitos anos era a única forma que a mulher poderia ser representada no cinema. Então, o John Malkovich tentando seduzir a Michelle Pfeiffer a pedido da Glenn Close, que inclusive tivemos uma série brasileira feita na Rede Globo. E o Atração Fatal, vemos a Glenn Close, ela louca e translouca pelo Michael Douglas. E tem mais um problema, trazendo a literatura para a nossa conversa, que é quando ele coloca o Dom Casmurro e investe novamente apenas será que teve a traição de Capitu ou não? E para mim esse é um problema, porque o próprio livro, ele não trabalha apenas essa questão, teria outras questões que deveríamos trabalhar, mas quando você vai falar em Dom Casmurro, especificamente, em qualquer momento, vemos somente o pessoal explorar essa sim ou não a traição de Capitu. E no livro do Ricardo Melani, que é o Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, ele cita 96 filósofos e 2 filósofas. E detalhe, a única filósofa lá no anterior é a Hannah Arendt, e aqui a Hannah e a Simone, que para falar em política basicamente seria impossível não citar a Hannah. Mas vemos que eles citam apenas 2 e de forma rápida. Para os filósofos existem diversos momentos em que retornam a falar do Aristóteles, falam em mais momentos, em mais unidades, sobre o Hobbes, sobre o Kant, o Descartes. A Marilena Chauí, no seu Iniciação à Filosofia, ela cita 5 filósofas e 150 filósofos. E vocês veem eu coloquei o gráfico como quanto mais eles forem citando, mais vocês vão notando o gráfico. Mas mesmo assim existe uma discrepância, porque são 30 filósofos homens para cada filósofa citada. A Maria Lúcia de Arruda Aranha e a Maria Helena Pires Martins, no Filosofando, Introdução à Filosofia, elas citam 200 filósofos e apenas 6 filósofas. 97% a 3% das filósofas que são citadas. O Silvio Galo, no Filosofia, Experiência do Pensamento, vemos já um acréscimo pequeno, e ele cita 143 filósofos e 8 filósofas no seu texto, e muitas vezes ainda é só aquela citação rápida, talvez em um exercício proposto, em alguns casos é apenas nisso que eles citam elas, não naquela parte de tipo, fazer a biografia, colocar a biografia bonitinha ali do lado, o rosto da filósofa, como fazem sempre com todos os filósofos. O Juvenal Salvian, no livro Filosofia e Filosofias, a Existência e Sentido, temos 11 filósofas citadas, são 6% do livro, contra 169 filósofos, 94% dele. O único livro de todos que temos um acréscimo de nome de filósofas no seu texto é o Reflexões, Filosofia e Cotidiano, do José Antônio Vasconcelos. E esse acréscimo é porque no final do seu livro ele tem uma unidade que é Para Além do Eurocentrismo, onde ele explora a filosofia africana, a filosofia oriental e o feminismo. E nesse livro temos 18 filósofas, 12% do livro, ante 127 filósofos, 88% do livro. Nesse capítulo do feminismo em si, ele cita a Chimamanda, a Mary Wollstonecraft, a Anna Dowling, a Henry Taylor,
a Nísia Floresta, a Simone de Beauvoir e a Betty Friedan. E a Hannah, ele é citado anteriormente na parte de política. E na pesquisa eu fiz o seguinte, eu retirei, que meus amigos fizeram até esse questionamento e eu achei importante, se a gente retirasse esse capítulo, quantas filósofas ele ainda citaria? E cai para 8 filósofas, 6% do livro, ante 127 filósofos, 94% do livro. Que, se a gente analisar, é basicamente a média que todos os outros estão citando. 30 filósofos para cada uma filósofa citada. E eu quero deixar aqui uma provocação para Ana e para saber o seguinte, na universidade de vocês, eu não vi o nome porque está pelo celular, tá, gente? Desculpa. Na universidade de vocês, se existe na grade curricular, em algum momento que vocês estudam filósofos, e não só elas, a galera também que está assistindo pelo YouTube, se existem filósofas sendo estudadas durante o curso de vocês, e de que forma elas são trabalhadas. Se o professor cita elas apenas em um momento da aula, ou se ela faz parte do referencial teórico. Falo por parte da UFCG. Meu curso, a gente quase não estuda filósofa. Eu vi a Hannah apenas uma vez numa disciplina que é exclusiva da licenciatura, que é laboratório, o professor decidiu trabalhar a Hannah Arendt, e no PIBID. Mas no PIBID a gente estudou mais, teve a Hannah, teve a Simone. Ocasionalmente a gente sempre estudava e, por acaso, decidi estudar sempre filósofas mulheres. E aí eu queria saber se no curso de vocês existe essa preocupação, ou, por exemplo, está tendo a mudança que vai ter agora no curso da UFCG, que é ter uma disciplina optativa, porém optativa, sobre o feminismo. Aqui estão minhas referências, e obrigada. Obrigada a você, Romualdo. A gente inverteu o papel aqui, né? Porque eu usaria da minha prerrogativa da mediação para fazer questões para vocês. Desculpa, Jéssica. Tô brincando. Mas como você já perguntou, se a Ana Luísa quiser começar falando um pouco do quanto as mulheres filósofas apareceram na formação, se sim ou não, depois eu também compartilho a minha experiência e a gente volta para as questões aqui. É uma pergunta extremamente válida e eu posso dizer que eu tenho um certo privilégio, porque a nossa universidade, a maioria é de porcentagem da minoritária social, né? Então, nós temos altos índices de estudantes quilombolas e indígenas. E a nossa universidade, ela tenta promover muitos discursos, até mesmo na filosofia, para garantir esses outros vieses epistemológicos que a gente trabalha. Eu tenho uma professora, que ela é até a nossa coordenadora atual do curso, ela é orientadora do mestrado em educação e ela orienta o mestrado em educação em 2 linhas teóricas, que é marxismo e feminismo. Ela disponibiliza, é uma professora exclusiva, né, que trabalha, que tem a motivação de trabalhar sobre essa perspectiva, e ela disponibiliza 4 optativas de 60 horas cada, trabalhando sobre feminismo. Atualmente, a gente está com 2 disciplinas ativas para se trabalhar, mas isso fica por conta dessa professora específica, não é uma coisa prevista no PPC do curso, né? E também não é uma exigência feita pelo colegiado, vai do interesse dos estudantes, mas a gente trabalha, e como a gente tem algumas professoras mulheres que ficam com a carga teórica da história da filosofia, elas também sempre optam por trabalhar em autoras mulheres, né? Quem na filosofia fica encarregado dessas disciplinas chamadas das histórias da filosofia, medieval, moderna, pré-socrática antiga, fica com o critério de falar um pouco sobre as filósofas. Os outros já não.
Mas a gente tem um movimento, assim, eu diria, ainda inicial para promover essas discussões. Eu diria que é pouco, mas, assim, em comparação ao restante, né, como você falou, eu até que me sinto privilegiada nesse sentido. E é muito privilegiada mesmo. Parabéns. Nossa, várias questões aqui eu estou pensando para a gente compartilhar. Eu entrei na graduação há quase 15 anos. E só no 4º ano da minha graduação eu fui estudar uma filósofa mulher. E sempre notava que quando a gente estudava filósofas mulheres, geralmente os assuntos que elas tratavam eram considerados a partir do lugar de fala. Então, quando a gente estudava uma mulher, era sobre feminismo, que ela dizia, ou sobre o déficit de gênero ou de raça. E isso fazia, a impressão que eu tenho, é que se criasse uma história da filosofia paralela. Então, você tem o cânone, e aí a gente aprende Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, Descartes, Kant, e você tem uma história paralela que é exatamente o questionamento do cânone. E mesmo quando a gente tem mulheres, parece que ainda esse lugar é meio essencializado, é para falar sobre questões de gênero. A gente não vê, ainda que aconteça como exceção, mulheres falando, por exemplo, sobre o racionalismo. Ou quando a gente aprende Descartes, por exemplo, ele trocou correspondências com a Elizabeth, a gente não vê a Elizabeth sendo colocada como uma filósofa que incidiu nas teorias racionalistas do seu tempo. Quando muito ela é posta como uma interlocutora com quem esse filósofo trocou cartas. E aí é importante pensar também, ou quando vai falar da Hannah Arendt, por exemplo, foi uma filósofa política de extrema importância, que pensou questões concernentes ao seu tempo que ressoam até hoje. E quando a gente vai estudar Hannah Arendt, é muito comum, inclusive, que a gente veja a biografia da filósofa ser mobilizada à frente da sua obra. Então, a Arendt teve uma relação com o professor, enfim. Esses questionamentos, quando eu estava na graduação, não era comum. Mas agora eu vejo um movimento muito maior de trazer para o centro esses saberes que estiveram à margem. Mas eu acho que tem algumas outras questões que estão postas, que foi inclusive algo que vocês notaram. Quantas mulheres professoras vocês tiveram? Eu faço doutorado na USP e no departamento de filosofia são mais de 30 professores, 2 mulheres. Agora, uma terceira contratação de uma professora mulher para a Moderna. Se o corpo docente reflete essa escolha, né, que é uma escolha da razão, do exercício da razão como um reflexo de uma masculinidade branca, proprietária, europeia, não tem como a gente falar que esses sujeitos vão modificar o currículo. A gente precisa pensar também na inclusão de novos atores e sujeitos nos lugares, no espaço da universidade. Eu não sei se vocês conhecem uma professora da UFRJ, Carolina de Araújo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela tem pesquisado nos últimos 14 anos essa diferença de gênero na graduação, da graduação para pós. E uma professora da Unicamp também, Yara Frateschi, fez um blog Mulheres na Filosofia. E elas notam que quanto mais se avança na pesquisa filosófica, né, na carreira acadêmica, menos mulheres a gente vê. E que os homens têm de 2 a 3 vezes maiores chances de conseguirem cargos na universidade. Tem mais mulheres na pós-graduação da engenharia da computação na Unicamp, na física, do que na filosofia. E isso se deve, em grande parte, a meu ver, como o Romualdo colocou, a essa construção que a história da filosofia põe, de que a racionalidade é masculina e a afetividade, tudo aquilo que está ligado ao uso do corpo é feminina, né? Por isso as mulheres não podem exercer o pensamento. Bom, falei um monte aqui, queria fazer algumas questões para vocês. Para a Ana, eu achei muito interessante essa divisão que você trouxe, da Bell Hooks, entre essa diferença entre interseccionalidade e interdisciplinaridade.
Queria que você falasse um pouquinho mais disso, se você puder. E eu queria também que você, se for possível, trouxesse alguma experiência prática da sua atuação no PIBID, de como você conseguiu trabalhar na sala de aula. E você pode falar de alguma aula, pode falar de alguma atividade, algum evento que te marcou, que você conseguiu ver, vamos dizer assim, nessa abordagem da Bell Hooks na prática. A sensação que eu tenho é que quando a gente é confrontado com a sala de aula, com as questões que emergem dessa realidade da educação, o nosso exercício é pensar como não aplicar, porque não existe conceito sem prática, mas como a gente consegue casar, fazer de fato a teoria na prática. E aí, se você puder falar um pouquinho dessa prática, e um pouquinho da diferença entre interseccionalidade e interdisciplinaridade para Bell Hooks. E uma terceira questão, Ana, e aí eu acho que vocês dois, na verdade, podem falar, é pensar um pouquinho, contar para a gente o que, de fato, a reforma do ensino médio modificou. Porque se a gente pensar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ali a função da filosofia era uma função já bastante instrumental. A função do ensino de filosofia é criar um cidadão, vamos dizer assim. O ensino da filosofia tem como objetivo o exercício da cidadania. Aquilo já era uma função instrumental, essencialmente antifilosófica, se a gente pensar que a filosofia deve ter um fim em si mesmo, já diria Aristóteles. Mas, enfim, essa reforma do ensino médio, ela altera esse uso instrumental, ela tira a filosofia de cena, ela transforma a filosofia em quê? Então, duas questões para a Ana, diferença entre interdisciplinaridade e interseccionalidade, uma experiência na prática, e para o Romualdo, para a Ana, para vocês dois, como essa reforma modifica a filosofia. Ana, se você puder falar um pouquinho. Agora consegui ativar o microfone. Estão conseguindo me ouvir? Eu vou inverter a ordem das perguntas. Com relação à reforma do ensino médio, nós tivemos uma disciplina da graduação que nós tivemos que fazer esse trabalho que o Romualdo apresentou, que ele fez pela residência, né? Nós tivemos uma disciplina que nós tínhamos que avaliar os livros didáticos e a gente não entrou nessa perspectiva feminista, a gente entrou numa perspectiva capacitista, que algumas imagens atribuíam aquele caráter de você tem ou não capacidade para desenvolver tal habilidade. E isso tem tudo a ver com a BNCC. Bom, antes, com a reforma do ensino médio, que reforma, na verdade, o que eles dizem é essa necessidade de atualizar os conteúdos que são trabalhados, porque o que vai alterar, de fato, é a BNCC, não a LDB, e a BNCC, ela vai se atualizar com esse objetivo de atender às demandas sociais. Só que as demandas sociais, elas não são demandas culturais, demandas sociais, demandas escolares. As demandas que eles estabelecem, como eu tinha falado, né, da visão do Paulo Freire de uma educação bancária, são demandas econômicas. Então, a reforma do ensino médio, ela se atualiza na BNCC com a inserção do chamado itinerários formativos. O que seriam itinerários formativos? É aquilo que vai auxiliar você, como a Jéssica citou, a construir e a formar esse papel cidadão, né, aqui na nossa sociedade. Só que ele não é um movimento que, de fato, emancipa, como são as propostas do Paulo Freire e da Bell Hooks, que é trabalhar com essas diversas sociedades, diversas diferenças sociais e econômicas, essas diversas diferenças existentes entre as classes sociais do Brasil e trazer à tona as demandas dessas classes, não de uma classe específica, que é a elite, né, capital burguesa. E aí, com os itinerários formativos, estabelece-se a eletiva e o projeto de vida. Se você parar para pensar em projeto de vida, você entra numa área específica da filosofia, que é o existencialismo, e sabe, sei lá, quantos anos que ficam nessa discussão até hoje, né? A gente pode até dizer que deu início aos estudos da psicanálise e da psicologia, né? Esse ramo da filosofia, que é uma das novas atualizações da BNCC.
Eu não entrei nesse âmbito de atuação, mas através do programa de residência, nós tivemos a oportunidade de desenvolver as eletivas. Eletiva vai ser uma disciplina que vai se referir a uma habilidade que o professor tenha fora do seu eixo de educação, de aula e de formação, na tentativa de desenvolver um projeto que dinamize a educação formal, a educação tradicional. Então, o professor, ele é como se o professor que está atuando nas escolas fizesse o papel de um residente. Só que o residente, ele está matriculado numa universidade, ele tem um apoio não só do orientador do programa, mas do preceptor da escola, e ele recebe uma bolsa para fazer isso, especificamente para estudar, para desenvolver esse projeto. Com a reforma do ensino médio, todos os professores, né, seriam obrigados a desenvolverem esses projetos. E aí tem-se a chamada motivação de proatividade, alguma coisa nesse sentido, que é uma visão extremamente utilitarista do ensino e da educação. Com relação à atualização da BNCC nos conteúdos, o que se alterou foi essa possibilidade de interdisciplinaridade dos conceitos para se trabalhar na matriz dos componentes curriculares de filosofia. A antiga BNCC tinha muitos conteúdos que estavam previstos na chamada disciplina ensino religioso, e aí a gente entra numa questão política de que o nosso Estado é laico, mas foi atualizada, né? Tinham muitos conteúdos a serem trabalhados nessa disciplina, que não era considerada uma disciplina obrigatória, que se referiam aos eixos temáticos de filosofia, que são conteúdos que você vai trabalhar na academia, né, especificamente nos cursos de licenciatura. E aí, com a atualização, não houve, né, porque foi retirada essa disciplina de ensino religioso, não houve uma complementação do que estava previsto nas matrizes, nos conteúdos de filosofia. Então, o que eles puderam diminuir, eles diminuíram, eles tiraram, e aí eles deram essa chamada liberdade para se trabalhar os conceitos, né, viáveis com relação aos conteúdos de filosofia. E aí entra a interdisciplinaridade, que é você, por exemplo, você não teria uma aula específica de filosofia, mas você poderia falar de filosofia numa aula de geografia, numa aula de matemática, numa aula de biologia, enfim. Com relação à minha atuação, e aí eu vou entrar na perspectiva da pergunta da Bell Hooks sobre interdisciplinaridade e interseccionalidade, eu tive a possibilidade de atuar numa escola em que o eixo de ciências humanas e sociais aplicadas era composto totalmente por mulheres, e mulheres idosas, acima de 60 anos. A de História é uma indígena da etnia Carajá. Nós temos diversas etnias aqui no nosso estado, é a etnia mais próxima do nosso município. Ela é professora de História, e temos uma professora de História também que tem doutorado em Antropologia, e a maioria, além dessas, a maioria são mulheres idosas. Então, a gente teve sempre uma perspectiva de se trabalhar mulheres, né, em todos esses eixos das ciências humanas e sociais aplicadas. Tivemos o Dia da Mulher, e aí, com relação à LDB, o que houve de atualização na LDB foi o reconhecimento do bilinguismo, que é uma luta da comunidade surda, né, há muitos anos. E aí esse reconhecimento, ele não estabelece e não prevê o ensino de Libras nas escolas, mas ele reconhece a necessidade de uma categoria de classe, né, que necessita de uma educação especializada. Ainda não existe propostas de contratação, mas se propõe que se reconheça essa tal necessidade, e ainda é de uma comunidade só, né, de pessoas com deficiência. A gente ainda não entrou no mérito com transtorno de aprendizagem, de desenvolvimento, transtornos, outras deficiências físicas e por aí vai. Com relação à eletiva, nós desenvolvemos uma eletiva de Libras e desenvolvemos uma eletiva de Ética. Nessas disciplinas que a gente vai se trabalhar por fora, né, com o projeto de ensino de filosofia pela residência e atuando dentro da sala de aula com esses projetos que não são dos eixos de filosofia, a gente precisa desenvolver dinâmicas e didáticas. E eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 turmas diferentes de Libras, de educação especial, e eu sempre faço associação da área da linguagem na filosofia, mas não baseada em nenhum filósofo específico, numa questão mais geral, de pensamento, desenvolvimento, reflexão, fala, enfim. E a turma mais velha, a turma de graduação, ela teve uma dificuldade, e apesar de você inserir dinâmicas na interação, eles têm muita dificuldade
de desenvolverem a habilidade de desenvolverem essa língua, né? A língua de sinais. Eles são tímidos, eles não gostam de falar, eles não gostam de sinalizar, eles sentem vergonha, eles se sentem inseguros. E a escola pública do ensino médio, especificamente primeiros anos, as eletivas estão começando agora nesse processo de atualização da reforma, nos primeiros anos. É uma turma muito proativa, eu nem gosto de usar muito esse termo, mas é uma turma muito instigada. E aí a Bell Hooks vai dizer que uma das frustrações que ela teve na graduação era perceber que muitas aulas não eram interessantes e que se baseavam num contexto específico, ou num contexto eurocêntrico, num contexto machista, né? Numa estrutura que atendia uma demanda específica que nem era a demanda daquela turma. E aí ela vai dizer que, por isso que ela fala, né, muito do amor, nesse sentido prático, Paulo Freire vai dizer que a educação ela é uma praxis, porque ela envolve a teoria e a prática, né? E ensinar necessariamente é prática. Envolve uma prática, o ensino e a aprendizagem. E você, com a Bell Hooks, eu aprendi que você se adapta às diversas turmas das quais você trabalha e que é um aprendizado mútuo. Então, você precisa pensar em quais perspectivas teóricas, referenciais, culturais, né, que eu diria interseccionais, para se trabalhar metodologicamente de forma que a turma se sinta engajada a conhecer. Eu percebi uma dificuldade, uma frustração com os estudantes da graduação, e eu percebi um engajamento muito forte dos estudantes da escola pública, né, de escola de periferia. E aí, a gente faz dinâmica, com os estudantes do ensino médico, a gente pode utilizar memes, a gente pode utilizar as redes sociais, a gente pode utilizar vídeos curtos que são desenvolvidos por aplicativos como o TikTok, isso eles interagem. Com a equipe da graduação, você precisa se aprofundar em referenciais teóricos que, de preferência, eles conheçam e que, de preferência, eles se sintam atraídos por estudar, porque também não é qualquer referencial teórico que você vai trabalhar numa graduação, por maior que seja a maturidade deles em comparação ao ensino médio, que eles vão querer, eles vão sentir prazer em trabalhar, pesquisar, desenvolver os estudos. E aí, o que a Bell Hooks vai dizer com relação a isso é o que eu chamei de autoatualização do professor. Quem está na educação, quem está na docência, quem está ensinando, né, diferente do que está no bacharelado ou do que está pesquisando na academia, desenvolvendo outros projetos, precisa sempre estar se autoatualizando nesse sentido de engajar as mais diversas turmas e você está sempre preparado para o novo, né? Não existe, como a gente sempre ouviu na graduação, receita pronta para se dar aula, cada turma vai se desenvolver de uma maneira, cada público-alvo vai ter uma demanda específica, e a proposta da Bell Hooks essa autoatualização, essa interseccionalidade cultural, social, multidisciplinar, teórica, epistemológica, enfim, né? O bom é que na filosofia a gente pode fazer isso, e eu digo que você tem até uma área um pouco que confortável para se trabalhar isso. Não se entrando nessa questão política, né? Porque a gente sabe que o movimento feminista ele está basicamente movido por esses interesses, mas é confortável falar sobre essas outras perspectivas na filosofia, nas ciências humanas, né? O que seja. Muito obrigada. Romualdo, se você quiser também comentar um pouco de como foi essa prática, não sei se você chegou aí para a sala de aula no PIBID, mas se quiser falar um pouco como foi essa experiência na sua universidade, como foi essa experiência na sua comunidade. E eu queria te perguntar também uma outra coisa, né? A sua pesquisa nessa abordagem dos materiais didáticos para achar um déficit de gênero e de raça nele, ele leva para uma outra questão, que está ali, talvez de uma maneira tácita, não tão explícita, mas que é exatamente o que compõe o chamado cânone. Tem uma filósofa chamada Sheila Ben-Habib, no livro Situando o Self, ela diz o seguinte, que nos anos 80, os anos 80 ficaram conhecidos como os anos das humanidades nos Estados Unidos. Porque ali começou-se a pensar o que constituiria
o cânone, ou seja, quais obras dentro das humanidades, dentro da filosofia, das artes, da sociologia, seriam eleitas como obras que valem a pena ser lidas pelas próximas gerações. E aí o que se notou é exatamente isso que eu já anunciei, de que a maior parte das obras que a gente estuda, da filosofia antiga até a contemporânea, ela é produzida por um sujeito específico, né? Esse sujeito neutro, universal, que a gente sabe, que representa todo mundo. Mentira. Que, na verdade, o sujeito neutro é o homem branco, proprietário, europeu, enfim, né? Então, que para fazer de fato uma análise da sociedade, por uma perspectiva um pouco menos segmentada, era preciso incluir outras perspectivas na produção do saber. Porque ninguém faz uma análise social a partir de uma única perspectiva, que é o que a gente faz nesse cânone. Então, queria que você me ajudasse a pensar ou comentasse um pouco quais são, ou como dá para a gente pensar essa revisão do cânone, se dá para subverter por dentro, na prática da sala de aula, por exemplo, se a gente, como é que é essa revisão do cânone? O que isso significa? Significa trazer, por exemplo, como a Beauvoir faz, o lado B dos filósofos? Então, Schopenhauer, misógino, o Kant racista, Hume racista, ou o próprio Aristóteles, como você colocou, Freud. A gente revira os filósofos e fala, olha, não é só isso, tem outro lado. Isso é uma vantagem? Trazer o lado B, esse lado, é uma vantagem? Se sim, o porquê? A gente mantém essa história da filosofia dividida por períodos, vamos dizer assim, e tenta achar mulheres interlocutoras nesse período, ou a gente joga tudo fora, joga o bebê com a água do banho e fala, não, vamos fazer uma disciplina só de mulheres. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas duas coisas. Como é que foi a sua prática do PIBID, pensando, né, o ensino médio à luz dessas questões de gênero, de raça, ou como a Ana colocou, pensar a educação também, como ela lida com capacitismo, enfim. E, segundo lugar, como é que você pensa essa revisão do cânone? Pronto, perfeito, Jéssica. A Ana falou perfeitamente e de forma impecável sobre a reforma do ensino médio da filosofia, e eu acredito que essa reforma vem exatamente para reforçar que a gente deveria sair, é um convite a sair da sala de aula. Porém, somos chatos, né? A gente decide ficar e bate o pé e vai ficar. Porque quando coloca que a filosofia não precisa mais ter uma aula específica ou um livro didático específico que ela pode estar... Ela é interdisciplinar, sim. A gente não quer dizer isso na nossa fala indo contra essa reforma. Mas como é que você vai trabalhar a filosofia apenas como uma participação especial? Um momento de fala ali. Não, a aula é de história, geografia, e agora eu vou surgir ali, em algum momento vai aparecer e eu vou poder falar. De que forma é essa? Essas reformas, elas são feitas e são jogadas para a gente sem ter até o preparo do próprio corpo docente dos professores do ensino médio para trabalhar essa reforma. E a gente que tem que adaptar. Ela falou sobre as eletivas e o projeto de vida. É curioso que aqui na Paraíba, o projeto de vida, ele, além de ter que fazer essa função de ser o gancho para que o jovem se projete no futuro, ele também tá fazendo o papel de psicólogo, porque a gente vai ouvir muitos problemas do aluno, ele vai apresentar dificuldades em casa sobre bullying, tanto no ambiente escolar como também na família. Tem esse problema de tipo, o jovem, você vai podar o jovem porque ele vai chegar e vai dizer, eu quero ser médico. E muitas vezes os próprios professores que estão no projeto de vida não sabem, não são tão esperançosos com a vida como deveriam. E eles vão destruir o aluno nesse momento. E eu vejo essa reforma de uma forma muito cruel. Eu estava analisando os novos livros didáticos, passando a vista apenas neles, e eu fiquei me perguntando, onde é que eu posso entrar aqui?
de que forma eu posso utilizar esse livro? Eu vejo realmente o abandono. Você vai ter que deixar de usar o livro didático e trazer o seu conteúdo diferenciado para a sala de aula. Porque com ele eu não consegui achar ali quase nada. Um vestígio apenas de... Não, vamos falar. Aí vem aquilo que você falou, Jéssica, é o pensamento do homem branco, europeu, proprietário, porque vem apenas a filosofia grega surgindo ali. Você não vê essas outras filosofias. Quando eu estava analisando esses livros, você vê que vai crescendo o número de mulheres e tem um capítulo em um único livro apenas sobre a filosofia africana, aí você diz, não, a partir do próximo PNLD, talvez tenhamos um número maior, talvez cada livro tem um capítulo, porém não, agora foi um silenciamento total. Mas aí cabe a todo mundo como professor, professora, poder mudar isso. E falando, a segunda pergunta que é sobre a experiência do PIB, de como mudar esses cânones, né? Como deslocá-los, eu acredito que seja como vocês duas falaram, não é apenas ter uma disciplina sobre feminismo e achar que isso vai mudar a sociedade. Ah, não, agora minha faculdade é moderna. Por exemplo, aqui em filosofia na UFCG eu não tenho professoras de nenhuma forma, só professores. Somente, são 10 professores exclusivos. O único momento que temos contato com professoras é nas aulas de educação, didática e psicologia da aprendizagem ou adolescência, que aí são as professoras de educação. E vemos, como você falou, Jéssica, que o curso de filosofia entra por igual. Por exemplo, aqui são 40 vagas. Entra mais ou menos metade e metade. Vai chegando ao final do curso, tem-se 5 mulheres para 8 homens. E quando você joga essa coisa para o mestrado, que aqui tem um mestrado profissional, você já vê menos ainda, vê 5 mulheres entre 20 homens. E eu tenho certeza que, como você aí tem a oportunidade de acompanhar o doutorado, no Tocantins tem doutorado, Ana? Pronto. Então, quando você tem a oportunidade de acompanhar o doutorado, com toda certeza você vê esse número caindo mais ainda. E esse problema tem que ser trabalhado. E quando você diz, minha proposta, por exemplo, de explorar o livro didático, ver que não tem filósofos lá, é para exatamente quando tiver, não ser apenas falando sobre o feminismo, sobre questões de gênero. Eu falei da Hannah sobre a política, tanto que todo livro trabalha a Hannah em política. Eles não falam ela de outra coisa. Agora, quando adentra a Simone de Beauvoir, é gênero. E deveria pelo contrário, a gente trabalhar política. No meu curso, a gente, vamos dizer assim, abusa e exagera o DK. DK em 8, 9 disciplinas a gente tem. E tem uma disciplina exclusiva para ele, que é Moderna 1. É só o DK que a gente trabalha em Moderna 1. Aí eu fico triste, porque a gente pensa exatamente o seguinte: teria outros, ou outras até, poderiam encaixar as mulheres falando sobre o racionalismo, falando sobre a filosofia antiga. Você só enxerga a mulher na filosofia antiga quando você vai para a questão do cinema, que você vê um filme sobre a Hipátia, ou, por exemplo, quando você tem uma professora preocupada em trazer esse pensamento que ela vai apresentar. Em filosofia antiga eu não tive essa oportunidade. Tanto que o que eu tenho de conhecimento sobre filósofos é fora da academia, porque o próprio eixo não proporcionou nem você chegar e o professor dizer assim, olha, vamos trabalhar o Descartes, mas temos fulana. Ela também consegue trabalhar a racionalidade. Quem quiser, poderia pelo menos fazer isso. Seria já uma pílula de ajuda, de estímulo, para que todo mundo da sala pudesse dizer, não, realmente, existem mulheres e homens na história da filosofia, e não apenas essa visão eurocêntrica pautada na França, na Alemanha. Basicamente, os nossos cursos, eu acho que se formam desses dois países. E quando a gente vai para, por exemplo, o Agostinho, na África, mas a gente vai trabalhar ele um europeu. Ele não está trabalhando as questões africanas lá,
do eixo geográfico dele. Isso é um problema. Não digo que a gente deva retirar, não é fazer aquilo como você brincou, Jéssica, de retirar e jogar tudo fora. Não. Mostrar o lado A e o lado B, eu acho plausível e bom, porque você apresenta o motivo que levou a esse silenciamento. Não ficar só nele, não é ficar somente na crítica, jamais. É construir esse novo currículo, dizendo assim, olha, vamos trabalhar aqui porque eu estava apresentando um trabalho sobre Simone de Beauvoir em metodologia 1, que era dando uma aula para a sala da faculdade como se fosse um ensino médio. E eu estou dando aula sobre Simone e o cinema, que meu TCC é sobre cinema e questões de gêneros dentro do cinema, e eu estou apresentando lá, um determinado aluno olha e diz, não, mas eu acho que não é mais bom a gente falar nessa questão de feminismo, porque hoje já temos a igualdade de gênero entre todos. Na mesma hora, eu parei e disse assim, pode falar, Jéssica. Não, só para lembrar a fala do presidente no Dia das Mulheres, não faz sentido mesmo, porque as mulheres estão praticamente inseridas na sociedade já. Não, eu fiquei me perguntando como assim a gente tem igualdade. Eu acabei de passar 50 minutos que o trabalho era você dar uma aula de ensino médio, 50 minutos completos para a graduação. Eu passei 50 minutos mostrando dados, que a mulher ganha menos do que o homem, que a mulher não consegue atingir o doutorado tão facilmente quanto o homem, tem a dupla jornada, tripla, até se você analisar mulheres mais esforçadas, dependendo da classe social, tem uma tripla jornada, ela trabalha mais do que deveria, muito mais, ganha muito menos. Teve um concurso recentemente, e detalhes disso nesse mesmo eixo, tá? Nessa semana teve um concurso na UFCG e tinha 6 mulheres concorrendo contra 8 homens. Quando foi para a parte final, ficou duas mulheres contra os 8 homens. E você vê que não tem essa igualdade. Aí ele olha e diz, não, a gente venceu isso já. Não, não venceu de jeito nenhum. E nem é uma luta para dizer, eu não sou tão pessimista, mas também não tão otimista de acreditar que em 2030 teremos essa igualdade já alcançada. Porque quando a gente dá 2 passos para frente, vem alguém dar 3 passos para trás, né? A gente está tentando se aproximar, como você falou, Jéssica, tem o nosso querido presidente que faz umas menções maravilhosas, e esses passos para trás, ele meio que vai desanimando um pouco quem está querendo batalhar e apresentar. Você, quando chega no ensino médio e diz assim, eu não vou usar esse livro didático, então usar ele completamente, vou usar ele apenas como recurso metodológico didático, porque tem gente que esquece que o livro é isso. Ele coloca o livro didático como Bíblia, né? Vou aqui pegar, abrir ele e ler. Aqui que está o conhecimento todo, está nele. Quando você diz isso, vou pensar, não estou dizendo que todo profissional deva fazer isso, porque tem gente que realmente não tem tempo. Vou trabalhar aqui um capítulo e vou acrescentar agora uma pensadora sobre esse tema aqui, sobre o existencialismo. Por exemplo, não trabalhar o Sartre, trabalhar Simone, o existencialismo. E, como foi falado, quando trabalha-se a filósofa, a gente trabalha a questão amorosa dela. A primeira coisa que a gente gosta de apresentar é, não, namorou fulano, teve uma vida assim com fulano. E por que quando a gente está trabalhando... Eu nunca soube quem Platão namorava, quem Aristóteles namorou. Eu nunca vi essa questão ser trabalhada e explorada. Não, porque Platão era muito galante, muito namorador. Não tem. Parece que esse povo não namora, só namora as filósofas. Elas é quem tem essa vida para namorar. E tem um projeto muito lindo aqui, que é da Universidade Federal da Paraíba, da UEPB, que a professora de medieval, ela trabalha mulheres no medievo. E nas próprias aulas ela faz esse trabalho, e eu acho isso válido. Falando já fora do meu campo da UFCG, né? A universidade vizinha. Ela gosta de trabalhar isso e desenvolve projetos de pesquisa em cima dessas mulheres. E eu acho que deve-se fazer isso. A gente aprende que no medievo só tem Tomás e Agostinho, e alguns outros que contribuem, pelo menos aqui no meu campo, a gente não vê todos esses filósofos do medievo, que dirá as filósofas.
E aí, quando você vai olhar e a universidade vizinha está fazendo esse trabalho, aí, nesse sentido, para mim, que ama organizar evento, eu digo, devemos chamar ela para ela conversar e apresentar para todos os alunos que teve essa disciplina focada apenas nos filósofos, ver que também as mulheres pensaram isso e trabalharam essas questões. Fazer o equilíbrio, não o jogar fora, mas ter um equilíbrio entre os dois, para que o aluno possa ter essa pesquisa, ter acesso a essa pesquisa e assim poder, por exemplo, desenvolver um TCC sobre o pensamento de tal pensadora, Simone de Beauvoir, o existencialismo. Teve uma amiga minha que foi a que inspirou fazer o trabalho sobre questões de gênero, que ela estava apresentando o trabalho sobre Simone, mas no começo ela errou de uma forma não equivocada, não um erro assim grave, mas foi, ela apresentava, aí o professor, o orientador dizia para ela, isso aqui é o Sartre, não é a Simone, tá? De tão próximo que a gente lê, a gente comete essa gafe às vezes, e principalmente quando os dois são contemporâneos, assim, porque você vê o pensamento e você acha, você já viu na academia, aí quando você vai falar sobre a Simone, você tende a falar sobre o pensamento do existencialismo do Sartre, porque foi o que você viu. E você comete esse erro. Não é, eu falo erro aqui, mas não é um erro exatamente, seria outra palavra que eu queria dizer, equívoco talvez. E eu vejo que devemos reforçar que não podemos excluir, e principalmente excluir quando você vê, quando está se falando, por exemplo, aqui, não era para ser uma palestra sobre o feminismo e trazer somente a coisa ruim dos livros. Eles têm coisas boas, a gente deveria trabalhar, principalmente quando temos as mulheres como autoras do livro. Ela deveria estar preocupada, mas o que eu vejo aqui é que não tem essa preocupação. Eu não sei, é uma preocupação mercadológica? É, porque o livro didático ele é feito para ser vendido, e se você modificar um pouquinho ele já pode ser suspenso. Vemos isso quando a gente analisa todos os livros do PNLD, né? Ao longo de 10 anos, por exemplo, eu passei 10 anos na graduação, e você vê que o livro didático modifica muito pouco, muda-se apenas a posição dos capítulos. A escrita é a mesma, e deveria ser mudado, ser atualizado. Trazer, quando você vê um livro e analisa a figura da mulher, falando só em imagens, você não vê a mulher sendo trabalhada de outra forma, a não ser de um cunho sexual. Com os filmes, como eu mostrei, ou, por exemplo, quando você vai falar sobre o negro, analisar a figura do negro dentro do livro didático, não mostra os pensadores, não apresenta a imagem deles. Você não conhece os rostos das filósofas, a não ser as populares, né? A Hannah, a Simone ou a Butler. Se você vai para o YouTube, aí você conhece outras, mas, por exemplo, a gente não conhece o rosto das demais filósofas. Agora, na hora que alguém mostra o busto do Aristóteles, do Sócrates, do Platão, todo mundo conhece, seja ele o busto real ou uma caricatura. Até eu estava brincando, apresentando o trabalho para meus amigos, aí a gente mostrou a imagem de você do congresso, né? Que tem todos os rostos dos filósofos. Aí os meninos diziam, eu não conheço as mulheres, conheço mais os homens. Porque realmente a gente e conhece a mulher, aquela que é mais pronta, a Simone, a Butler e a Angela Davis. Se vocês tivessem encaixado uma filósofa do medieval, não teria esse reconhecimento, talvez, tão rápido ali. Pronto, Jéssica, devolvendo para você. Obrigado. Se eu não respondi, você diga que eu respondo novamente, tá? Gente, a gente ficou empolgado aqui. Eu esqueci de falar que tem uma questão no chat. E a Luísa também, a Luísa Garcia, se quiser entrar para contribuir com o debate aqui, fica à vontade, viu? Ó, eu acho que a questão que está no chat um pouco a gente já conversou, mas eu vou ler para não falar que eu estou silenciando as pessoas aqui. A pergunta é para o Romualdo também, Romualdo. Na sua opinião, em que medida essas passagens que você leu da Beauvoir, né, falando dos filósofos, influencia na teoria produzida por eles? Bom, você disse que citar e relembrar essas afirmações sobre as mulheres não significa que devemos jogar tudo fora que foi produzido por eles. Como você enxerga essa linha tênue entre essas afirmações e a teoria em geral?
essa questão foi feita pelo YouTube, né, Luísa? Pronto, vou tentar responder. Posso? Pronto, perfeito. Eu acho que a gente apresenta esse pensamento à parte deles, mostrando o lado B desses filósofos, somente para ilustrar que devemos não desconsiderar jamais o que eles têm de estudo. São filósofos renomados dos cânones. Devemos estudar eles, sim, também, mas sempre fazer esse contraponto entre o que eles dizem e o que deve ser feito. Nunca. E quando eu mostro esse lado deles, é para não ficar aquela coisa de tipo colocar eles como seres perfeitos. Não, o que eles disseram é a verdade absoluta, e a gente não pode ter isso em filosofia jamais. Apenas uma verdade, existe verdade absoluta, única, exclusiva, e acreditar que o que foi dito por eles não pode ser revogado. Quando eu apresento isso, é mostrando que tem coisas que eles falam que a gente não pode levar como verdade absoluta, ou como algo que possa ser defendido, porque quando o colega do curso diz que não existe a diferença de gênero, ele está utilizando talvez um pensamento desse, dizer não existe diferença de gênero porque a mulher, segundo fulano, ela é menos. A gente não usa o segundo fulano para falar tão bem de todo mundo? Não, porque segundo o pensamento de Descartes, o cogito é atingido através dessa sequência aqui, didática. Beleza. Então, segundo fulano, que ele diz isso, a gente não pode também acreditar em tudo que ele diz. Vamos rever essa história. O que ele está falando é a partir da realidade dele, do contexto histórico dele. O Aristóteles fala há séculos atrás, e isso poderia ser a verdade daquele momento, mas atualmente já não é. E aquele nem poderia ser a verdade, poderia ser apenas o conhecimento que ele teria de visão objetiva, como observador. Ele está vendo apenas a questão da mulher ser menos, porque foi ensinado para ele daquela forma. Estou falando dele em específico porque foi o que eu mais martelei contra, né? E aí quando você pega, por exemplo, teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra aí sobre a Simone, também temos esse problema quando a gente vai analisar a questão do feminismo. Ela não pensa todos os feminismos. Ela pensa a partir do feminismo dela, europeu, mulher europeia, branca, proprietária, rica. Esse é o feminismo dela. E também, mas também isso não quer, quando eu digo isso, esse é o feminismo dela, eu não estou desvalorizando o estudo que ela faz no segundo sexo e ao longo da vida. Estou pautando apenas em um recorte dela. Como, por exemplo, quando você vai analisar o Brasil, tem gente que gosta de analisar o Brasil através, quando vai falar do Brasil feminismo negro, aí bota a Angela Davis. Não, nós temos pensadoras feministas negras que fazem isso divinamente. Se quer falar sobre a América Latina, vamos botar a Lugones para falar, para apresentar o pensamento. Como a Ana apresentou, tem a diversidade no curso dela de falar sobre a filosofia indígena. E nesse sentido, quando você vai para esse campo para analisar, você tem que ter essas filósofas que falam sobre elas mesmas. E não trazer a visão, por exemplo, do Pierre Castler, sobre o indígena, o que é que ele pensa, como foi essa visão europeia dele, que é errada. Se eu não respondi, eu falo de novo, tá? Bom, vou falar rápido. Uma coisa que tanto você e a Ana pontuaram é essa ideia de, na verdade, você apontou, né, que seu colega disse que a igualdade de gênero já está alcançada, e eu acho muito interessante trabalhar com outras perspectivas, porque se a gente pensar no feminismo da Beauvoir, ele foi acusado de ser um feminismo regressivo, na medida em que eles colocam o homem como o ponto a ser alcançado, como se a igualdade de gênero dissesse que a vida do homem, dentro de uma sociedade capitalista, é o objetivo final da liberdade, enfim, de uma
possibilidade de emancipação. E, na verdade, a gente tem que entender que a crítica feminista deve ser uma crítica anticapitalista, antirracista, anticapacitista, porque o próprio homem também está submetido a uma série de relações de poder e exploração dentro dessa sociedade, né? Então, revisitar o cânone também significa olhar as contradições ou as limitações dos autores, né? E pensar a partir dessa interseccionalidade que a Ana trouxe com a Bell Hooks. Luísa, você quer fazer algumas outras questões? Quer comentar também? Então, eu pedi para falar porque eu tenho essa questão do cânone, para mim, é muito... É realmente isso da linha tênue, assim, eu até perguntei para o Romualdo como... assim, uma pergunta bem de como que você lida com isso, né? Porque é uma questão que está posta para todo mundo que está questionando como estudar a filosofia, como ensinar a filosofia, e que ninguém tem uma resposta correta, né? Cada um vai vendo como é que enxerga isso. Eu perguntei porque acho que eu tenho uma visão um pouco mais radical e que geralmente eu bato de frente com essa fala do não joga o bebê água do banho fora. Porque eu fico me questionando assim, por que soa tão agressivo quando a gente questiona o cânone a partir do olhar dessas partes oprimidas da sociedade, né? E por que parece ser tão ofensivo a gente questionar a teoria desses grandes filósofos? Então, quando a gente traz essas falas essas nem opiniões, né, essas verdades que os filósofos falam, que você mostrou Nietzsche, Spinoza, o Aristóteles, o Kant, assim, tipo, quanto mais para trás da história você vai, ninguém se salva, né? Quando você coloca a teoria dele em questão, por que isso parece tão agressivo, né? Por que parece tão absurdo você falar que a teoria dele foi influenciada por essa coisa que geralmente é o que as pessoas topam falar de limitação da época, contexto histórico e tal. Mas eu fico me perguntando assim, uma pergunta que não tem resposta, né? Mas assim, se a teoria do Kant fosse feita hoje em dia, será que ela seria a mesma? Sabe, tipo, se não houvesse essa limitação histórica do machismo, do racismo, da colonização, a teoria metafísica dele seria a mesma? Será que esses traços de opressão também não estão nessa teoria que as pessoas gostam de afirmar que não teve essa influência das opressões, assim? E eu fico sempre me perguntando a quem isso interessa, né? Você não poder tocar nesse cânone, não poder tocar nesses grandes filósofos, e essa tentativa de questionar a teoria ser vista como uma coisa muito agressiva e muito, que não deve ser feita, né? Então, eu também não sei qual que é a minha resposta para isso, não sei como eu faria, mas é uma coisa que realmente incomoda muito, né? Ana, por favor. Me apoiando na Bell Hooks, eu diria que a gente deve transgredir. E tem tudo a ver com isso que você está falando. Inclusive, uma fala assim, rapidinha, que eu esqueci de comentar, a última atualização que nós tivemos na LDB, nós tivemos duas atualizações no ano de 2021, a primeira foi o reconhecimento do bilinguismo, e a segunda foi a inserção da discussão sobre violência doméstica. E aí a gente entra nessa discussão, né, que a gente está tendo agora, porque a LDB ela vai se tratar por ser uma lei, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação, está lá, né, como projeto de campanha política Educação para Todos. Então, a LDB ela vai estabelecer
quais são os critérios e quais são as necessidades educacionais de toda a população brasileira. E a gente percebeu, houve o reconhecimento do bilinguismo para a comunidade surda, mas existem outras comunidades. E aí a gente entrou com essa necessidade de discutir em sala de aula, né, no ensino público da educação básica, violência doméstica. E aí a gente entra naquela discussão que o feminismo né, vai trabalhar também, que foi o que o Romualdo tinha comentado sobre gênero, né? O feminismo está sempre relacionado a gênero. E aí as pessoas lutavam contra a educação sexual porque elas associavam que a educação sexual era, na verdade, educação de gênero. E aí eu vou dizer, gente, para falar a verdade assim para vocês, nós da filosofia, muita gente entra na filosofia para estudar sobre gênero, né? E assim, é uma discussão e um estudo que não acaba nunca. Ele, como a Bell Hooks falou, você vai se auto-atualizando sempre, né? E eu acho que na filosofia, mais ainda, e com relação a isso que você está falando, Luísa, né, o conceito da Bell Hooks é transgredir. E ela utiliza essa palavra justamente com essa. Com esse, até a linguagem dela é diferente. Ela coloca o nome dela, né? Porque é o nome da avó dela, mas é o pseudônimo que ela utiliza nas obras dela, Bell Hooks, e ela escreve em letras minúsculas. Sempre que eu falo dela, as pessoas falam, você escreveu o nome dela minúsculo. Eu falei assim, não, gente, a obra dela é tratada em minúsculo, para romper com esses estigmas e esses padrões sociais, né, de linguagem, gênero, sociedade, cultura, enfim. E aí ela utiliza o transgredir nesse sentido, porque o transgredir, ele é visto como transgressão por uma determinada classe que domina um determinado meio, um determinado conhecimento, um determinado objeto, e aí o que se porta contra, né, ou o que se porta de forma divergente, aquilo que está posto é visto como transgressor, é visto como rebelde, né, e aí, assim, uma das alternativas que a gente tem, que é de acordo com a Bell Hooks, é transgredir mesmo, para ensinar, para educar, para aprender, ainda mais na filosofia, né? E nessa perspectiva feminista, transgredir também como, não só nos conceitos, mas também na própria vida política, né? Porque a gente vê que a necessidade de atualização das leis se dá justamente por conta disso. O fato do aborto ser proibido no Brasil e até atualmente estão se discutindo a proibição dos Estados Unidos, que já tinha sido uma discussão que as pessoas já tinham dito como resolvida, né? E eles estão querendo regredir nesse sentido. Então, essas lutas, elas nunca acabam. E o movimento de transgressão vai ser sempre maior, principalmente das minorias, né? Das classes mais oprimidas. E bem rápido fazer uma colocação, aproveitando a fala da Ana sobre o aborto nos Estados Unidos, é exatamente aquilo que Simone diz, né? Não é um direito ganhado para sempre, é um direito que é adquirido através da luta, e deve ter essa luta sempre. Porque eu acho que os Estados Unidos, a gente, talvez, iludidos, a gente pensasse, não, tá lá e o direito está garantido para sempre. Mas não. Vai ter, talvez, essa batalha, vai ter que ter essa batalha agora, né? Para o pessoal lá fazer e ter o direito ainda a manter o aborto. E concordo com você, Luísa. Pode também ser radical dessa forma. Eu adorei sua fala. Na hora que a Luísa estava falando, a única coisa que eu lembrei foi do Brecht falando: ao rio que tudo leva, se diz violento, mas ninguém diz violento às margens que o oprimem. Quando a gente fala o Kant era racista, se levanta um coro dizendo não, mas ele foi fruto do seu tempo. E eu acho que parte da nossa tarefa é mostrar que o argumento, né, ele refletia os valores do seu tempo também é equivocado. É uma espécie de passar um pano para esses. Mostrar que não foi um deslize, mas que foi uma intenção. A Ben Habib, no capítulo 8 do Ciclano Self, que é esse livro que eu citei, ela fala sobre o Hegel. O Hegel dizia que a África não tinha história, né? Entre outras coisas mais racistas, machistas. Ela vai dizer, olha, o Hegel conviveu com a Carolina Schlegel. Ela era uma mulher emancipada, ela era uma autora de impacto. Então não dá para falar que ele não via mulheres produzindo intelectualmente, por isso ele foi machista, foi racista, foi uma escolha. Acho que parte dessa radicalização também é questionar um pouco esse argumento de que ele refletiu os valores do seu tempo.
Porque em todo lugar que tem dominação também tem resistência. E aí talvez a nossa tarefa seja fazer um olhar de uma dupla via. Joan Kelly Gadot, que é uma historiadora, que pensa exatamente como a questão da mulher se torna uma questão dentro da filosofia, ela vai dizer que a gente tem que ter uma double vision, uma visão dupla. Então, um olho olha para o que o texto traz e o outro procura aquilo que está nas margens, procura por aquilo que nos disseram que nem valia a pena procurar. Então, acho que esse exercício de radicalizar e de falar, olha, não foi um mero deslize, ele não é simplesmente reflexo do seu tempo, também é um exercício importante de ser feito. E aí, cada um que lide com as suas dores, né, gente? A Ana Luísa também colocou aqui que o professor precisa ser o psicólogo, que a gente consiga fazer uma autocrítica também nesse sentido, né? Sobretudo os professores que já ocupam lugares que eles mesmos são cânones, né, na universidade. Bom, acho que era isso. A gente ainda tem 10 minutinhos. Se alguém quiser continuar, falar alguma coisa. Eu quero somente agradecer as contribuições de todas vocês três, da Ana, da Luz e da Jéssica. Saio daqui com novas ideias para ampliar o meu trabalho e modificar algumas coisas. Muito obrigado, agradeço a todo mundo que assistiu pelo YouTube e fez as perguntas. E o trabalho não está feito, não. Eu quero reforçar até isso. Nenhum trabalho nosso está feito, né? Ele pode ser reformado para sempre. Não vamos ser cânones, não, né, da filosofia e achar que não podemos ser questionados. Bom, eu, em particular, agradeço muito, aprendi muito e confesso que ver pessoas que estão ingressando na filosofia já fazendo questionamentos que na minha época, há quase 15 anos atrás, não eram feitos, me traz muito ânimo, assim, para entender que quanto mais perspectivas são inseridas, mais de fato a gente pode ter uma análise não total, mas um pouco mais ampla da sociedade. E ver que isso está sendo feito é bastante animador, assim, para mim. Então, se eu puder dizer alguma coisa, continue. A gente sabe, acho que inclusive na pele, assim, que muitas vezes o espaço acadêmico ele não é muito amigável quando se quer olhar para as margens e não para o cânone. E parte de estar na academia significa entender quais são as violências sutis, porque nem todas as violências são óbvias, mas as violências de silenciamento, violências de interdição nas pesquisas que de repente a gente quer fazer, porque muitas vezes eu já ouvi, por estudar uma filósofa da teoria crítica, de que eu não estudo filosofia, eu estudo feminismo, e feminismo como algo à parte. A gente se manter animado, se apoiando e olhar para esses lugares às margens e entender que é ali que está o potencial de emancipação. Então, muito obrigada por ajudar realmente a achar esses limites, né, dessa filosofia canônica, trazer outras perspectivas, incidir na sala de aula, porque muitas vezes a gente vê os cursos de licenciatura sendo escanteados dentro das universidades. Eu, quando fiz PIBID, eu estou parecendo uma idosa aqui falando, na minha época, há uma década, não tinha PIBID na filosofia. O PIBID da filosofia era na educação. Era um professor da educação que conduzia o PIBID. Entender que a licenciatura é um lugar super importante de disputa, de resistência, e não à toa a gente vê, por exemplo, o movimento dos secundaristas ocupando escola como reflexo desses jovens que tiveram aulas de filosofia e sociologia no ensino médio. Então, que vocês se mantenham animados, animadas, animades para continuar essa luta e ensinar para a gente, né, que já está se acomodando um pouco mais, assim, a manter esse ânimo de desconfiar e de olhar para o que estão nos dizendo que não vale a pena. Então é isso. Muito obrigada.
Eu também quero agradecer a todos a oportunidade. O aprendizado é nosso, né? É mútuo. A gente é a única coisa que a gente dá e não perde, né? Por estar dando. A gente às vezes acaba até ganhando por estar dando, né? Aprendizado, conhecimento e a filosofia é isso. Começou com uma conversa e ela vai seguir para sempre com uma conversa, com discussões, com debates. Agradecer pela promoção do evento também de forma inclusiva, de forma democrática. Já tive algumas experiências em outros eventos promovidos pelas graduações de filosofia que não foram assim tão felizes, né? Mas esse foi de extrema alegria poder discutir, debater essas questões. O interesse da universidade de vocês de estar promovendo, né, esse tipo de evento e de discussão é muito grandioso, é um aprendizado nosso, gente. É um prazer estar sempre compartilhando esses estudos assim com quem quer que tenha interesse. Gente, eu quero agradecer muito essa mesa, foi muito legal. Eu adorei quando eu vi o tema de vocês, trazendo a educação para um debate filosófico, né, muito, muito importante, e trazendo, além de tudo, autoras mulheres, né, essa discussão das mulheres na filosofia. Nossa, emocionante ter uma mesa com uma discussão dessa no Encontro Nacional de Filosofia. Eu quero dizer também, informar que essa transmissão vai ficar salva no canal do PET mais tarde, então vai estar lá o vídeo para quem quiser ver depois, compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigada, foi ótimo. Vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, tchau. Tchau.